Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para vocês. Como é que vocês estão aí, meus irmãos? É um prazer estarmos aqui, meus irmãos, nessa noite juntos para compartilhar mais uma palavra do Evangelho, para que nós possamos juntos crescermos no conhecimento da obra consumada. Você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, divulga essa mensagem e aperte a opção todas. E também não esqueça do like. Meus irmãos, nós estamos com um tema aqui nessa noite. Temos um mediador hoje. Você tem um mediador hoje? Porque se você e eu hoje, depois da obra consumada, se nós temos um mediador hoje, como funciona isso então? Então existe três deuses? Ou o pai está sentado e o filho está do lado? Porque a Bíblia diz que havia um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que nós vamos ler aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Então, existe hoje Jesus, homem, hoje. Por que nós fomos ensinados que Cristo, até hoje, ele é um mediador? Mas cadê esse homem que está mediando alguma coisa hoje? Se existe hoje um mediador, ele está mediando com quem? Deus e Deus mesmo? Então, é muito difícil. Principalmente para você que foi criado, e para mim, dentro de uma doutrina que defendíamos a Trindade, que isso foi manifestação de Deus. Hoje Deus está reinando eternamente, aquela manifestação de Filho acabou. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 20 em diante, que diz que depois que ele colocasse os inimigos debaixo dos seus pés, o próprio Cristo, ele se sujeitaria ao Pai, e depois Deus seria um em todos. O que é que um mediador ele faz? Um mediador atua como um facilitador do entendimento entre as partes em conflito. Então, um mediador, ele entra quando existe uma guerra, aonde não tem como a pessoa chegar até lá, e existe um mediador para fazer essa paz. E Deus, ele se fez homem para ele mesmo fazer a paz com os homens. Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: Tomé, eu estou contigo todos os dias. Quem me vê, vê o Pai. Será que vocês não conseguiram entender ainda? Que ele e o Pai era um só, com manifestação para um propósito? Ele não é porta hoje. Ele não é mediador, ele também não é advogado, porque a causa já foi ganha lá na cruz. E no ano 70 acabou. Agora é Deus em todos. Então o mediador ele atua nessa área, fazendo a paz. E nós vamos ver como estava o homem antes que Cristo viesse ao mundo. Romanos 3,10, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Essa leitura é para hoje, não há um justo hoje. Ou isso foi escrito Paulo contando e narrando a história da humanidade antes que viesse o mediador?
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deus era buscado na época de Paulo, antes da cruz. Hoje Deus não é buscado, Deus hoje é vivido, porque Ele mora em nós. Todos se extraviaram. Como Adão se extraviou, todos se tornaram extraviados através de Adão. Juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Todos que aproximavam de Deus antes da cruz, eles, ainda que eles vissem a Deus, ainda que eles andassem com Deus, mas eles não eram justos, porque através de Adão o pecado chegou até eles, ainda que eles andavam pela fé, mas eles não eram justos, porque Adão, ele tirou todos de Deus, tirou o entendimento deles. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cala toda a boca, e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Quem estava debaixo do juízo de Deus? O mundo todo, ou havia uma nação debaixo do juízo de Deus? Porque todos aqueles que estavam debaixo do juízo de Deus, havia uma lei para trazer um juízo. Se não tivesse uma lei, não tinha juízo. A morte passou a todos, mas o juízo, como Deus baseava o juízo? Como Deus cobraria o juízo se não tivesse uma lei? Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Vamos parar aqui um pouquinho. Como alguém vai me acusar de pecado hoje, se não existe uma lei que está dizendo que eu sou pecador? Que lei seria essa? É as leis que governam o mundo ou era a lei de Israel? Tudo que a lei dizia era para que se calasse todo mundo, mundo habitado de Israel, quem estava debaixo da lei de Moisés. Que pela lei, o verso 20 aqui, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Qual é o cristão hoje que tem a lei como vigorando na sua vida? Não tem nenhum. Existe igreja hoje que defende essa lei. Então eles estão debaixo do pecado. Se eles guardam a lei diz que eles são pecadores. Então, a maioria dos cristãos hoje, eles misturam lei e graça. Então, o que vem pela lei? Se alguém gosta de guardar as leis, o que vem para ele é o conhecimento do pecado, porque o pecado mostra o erro, mostra a falta e você é condenado pela lei. Mas hoje, a lei de Moisés hoje não existe no mundo espiritual que possa nos julgar diante de Deus, porque Deus se fez advogado, ele fez mediador para destruir aquilo que condenava o homem. Romanos capítulo 5, versículo 6, meus irmãos, nós vamos ler aqui. Pois quando ainda éramos fracos, Paulo está citando quem era fraco. A lei de Moisés era fraqueza, matava as pessoas. Era um ministério de condenação e morte. Paulo está dizendo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por quem? Ah não, Cristo morreu pelos ímpios. Não, hoje Cristo só morreu se alguém levantar a mão. Cristo morreu pelos ímpios. Quem era ímpio naquela época? Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém use morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco,
em que quando éramos, meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está escrevendo para nós hoje, quando nós éramos pecadores, nós vivemos debaixo de alguma lei de Moisés para que dizemos que estamos debaixo do pecado? Éramos é passado ou é futuro? Paulo está narrando a história que pela lei ninguém se salvaria, mas Cristo justificou eles. Pela graça eles foram salvos. E ele está dizendo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Hoje não, Cristo me salvou. Amanhã o cara comete um delito, perdeu a salvação. Ei, para com esse evangelho. E o verso 9, logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é que hoje 99% não entende? É que eles trazem esse juízo de Deus para um mundo sem fim. Todo dia tem juízo de Deus. Mas é isso que o texto está dizendo? Vamos ler o 9 bem lentamente. Logo muito mais, sendo agora é 2020 anos atrás. Logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, eles foram justificados pelo sangue. O homem tinha uma dívida com Deus, precisava de um mediador. Cristo veio e justificou ele pelo sangue. Agora eles precisavam ser salvos de quê? Da ira que viria em Jerusalém, não é para o mundo todo. Se liberta disso, não tem juízo final mais. O juízo foi em Jerusalém, no ano 70. Não adianta querer encher linguiça, nós somos libertos disso. Seremos por eles salvos da ira. Não existe ira hoje, meus irmãos, depois da obra consumada. A ira era sobre Jerusalém. Lucas 21, que diz assim: quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, sabei que está chegando a sua desolação, para que se cumpra todas as coisas que está escrito. Cumpriu ou não cumpriu? Em Lucas 21. Então eles precisavam crer, Deus justificou eles, mas eles precisavam aceitar esse amor, essa justificação, senão ele seria condenado no ano 70, que morreu 1.100.000 judeus. As pessoas querem trazer esse juízo para os dias de hoje, e fica assim enxugando gelo todo dia. Pecador, oh meus irmãos, vem cá, Jesus está perdoando o pecado. Pois todos pecaram, pecado é passado. Paulo não diz que todos pecarão. Meus irmãos, o texto, se nós lermos a Bíblia e respeitar o tempo para quem foi escrito, nós vamos chegar à conclusão que nós somos enganados com a Bíblia na mão. Porque o texto é bem claro, porque todos pecaram. O que Paulo tinha em mente quando ele disse que todos pecaram? E destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Paulo está narrando a história como estava a situação deles. Ele estava trazendo à memória a queda de Adão, porque através de Adão todos ficaram condenados à morte. Mas o verso 24, as pessoas não lêem ele, porque engana as pessoas. Todos pecaram. Muito bem, Paulo. E agora? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se todos pecaram, agora precisava um mediador para mediar essa confusão, para mediar essa inimizade que havia entre Deus e o homem. Mas Deus toma providência. Sendo justificado gratuitamente. Não, você só é salvo se você guardar as leis de Deus. Pela lei só vinha o conhecimento do pecado.
Simão, o que era pecado, segundo Paulo dizia? O que a Bíblia diz o que era pecado? Será que pecado era quando Adão pecou, ele xingou Eva, deu uma coça nela? Ou ele desobedeceu uma ordem de Deus e ali ele foi separado de Deus? Então, o que os apóstolos tinham em mente quando falava de pecado? O que João tinha em mente quando falava de pecado? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: mas aquele que continuar a pecar, transgride a lei. Quem peca, transgride a lei. Uma pergunta: se você pecar hoje, você está transgredindo qual lei? A lei de Moisés? A lei de Deus? A lei de Deus hoje está na Bíblia ou ela está em nossos corações? Porque Paulo diz que eles eram a carta viva. Deus não estava escrevendo com tinta mais, mas ele escreveria nos corações. Então, mas aquele que continuam a pecar, transgride a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei. Então, o que era pecado para Paulo, para João? Transgressão da lei. Pegamos uma mulher no ato de adultério e pela lei ela tinha que fazer o quê? Ser morta. Então, o que era pecado para Paulo? Transgressão da lei. E o que é pecado hoje? Se o pecado foi perdoado, hoje existe, meus irmãos, obras da carne, que não te condena diante de Deus, mas tira o seu foco, faz você errar o alvo e não reinar em vida, porque o reino de Deus é paz, alegria, gozo no Espírito Santo, e o reino não vai vir. Nós já somos filhos do reino, eles herdaram o reino. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo ao olhar de Deus por fazer o que a lei ordena. Simã, nós temos que guardar a lei de Deus hoje. Temos que guardar. Qual é a lei? É os 10 mandamentos. É orar, é jejuar, é fazer isso, é subir monte, é fazer campanha, é fazer vigília. Isso é lei de Deus. Se alguém tentar ser justificado diante de Deus, fazendo tudo certinho, ele vai ser justificado ou ele foi justificado? Não. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fique que não lhe obedecemos, pois, mediante a sua lei, nós tornamos plenamente consciente do pecado. Então, quem para observar a lei, o que vai ter na mente dele? Que ele é um pecador. E pela lei, meus irmãos, nenhuma alma seria justificada diante de Deus, porque o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunhamos a lei de Moisés e os profetas. Então, como a justiça de Deus veio, os profetas testemunhavam, e Paulo também testemunhava que pela lei nenhuma alma se salvaria, mas que ele seria justificado mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis,
judaica. As leis eram do Brasil, da França, dos Estados Unidos, do Paraguai, ou era lei para os judeus? Como hoje nós vamos observar a lei de Moisés, se as leis não foram escritas nem para nós? E como nós estamos debaixo do pecado, se quando nós nascemos a lei de Moisés já tinha passado e Deus tinha feito uma nova lei no Espírito? Então como as pessoas estariam debaixo do pecado hoje se não tem uma lei para acusar ela? Você quer ser um pecador? Frequenta uma igreja evangélica. Você vai sair todo dia sendo um pecador de lá. Mas a sua igreja não é evangélica. Nós não temos igreja, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Quando reunimos um com o outro, ou no espaço, ou numa casinha de sapê, ou em qualquer parte, numa fazenda, ou numa favela, nós reunimos como filhos de Deus. Nunca precisamos ser reconciliados, porque eles precisaram ser reconciliados. O problema hoje é que quando nasce um filho de peixe, é peixinho. Quando nasce um filho de um macumbeiro, ele é macumbeirinho. Quando nasce um filho de crente ou cristão, como diz, não é cristão. O que ele é? Pecador. Então a criança hoje já nasce com a mente de pecador. E aí forma uma cidade, forma um mundo subjugado pelo pecado. Enquanto o pecado já foi perdoado, ele tem que ensinar aquela criança e para você também, que o pecado era a separação, era a transgressão da lei. Mas quando alguém erra hoje, ele está transgredindo a lei. Qual é a lei? A lei do seu país, tudo bem. A lei da sua cidade? Quando você joga um lixo fora da lixeira, você está transgredindo qual lei? A lei da sociedade, porque o irmão vai lá, junta o lixo, bota certinho, vem o outro e joga para lá. Mas ele vai ser condenado como? Existe uma lei ali? Lá na prefeitura? Não existe. Então hoje, para ter pecado, tinha que ter a lei de Moisés vigorando até hoje. Então as leis eram judaicas. Vou voltar aqui no versículo 16. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas. A lei era de quem? Judaica. E como o brasileiro vai tentar guardar a lei judaica hoje? Mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados. Tira pecado de quem? Deles. Como é que ele sabia que ele estava em pecado? Porque todos eles transgrediam a lei, porque fazia 99, errava de 100, era pecador. As leis deles mesmos. Eles tropeçavam na lei, mas essa lei não era de Deus? Era, mas Deus deu essa lei para que eles calassem diante da lei. Porque se o homem pudesse cumprir a lei, ele não precisava de Deus. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Alguém hoje vai ser julgado pela lei? Não, porque a lei era dos judeus. Então, se o mundo está em alerta hoje, segundo a maioria dos nossos irmãos, diz que vai vir um juízo de Deus sobre o mundo. Eu queria que um irmão desse me mostrasse aonde está escrito que viria um juízo de Deus baseado sem ser na lei judaica. Se as leis judaicas eram para aquela nação.
Não só as leis judaicas, meus irmãos, mas toda a Bíblia era para os judeus e aqueles que estavam naquela geração. Hoje a Bíblia é um livro histórico, história, verdade, fala de Deus, do conhecimento de Deus, tem instruções, tem, mas nós precisamos entender. Nós não fazemos parte da Bíblia. A Bíblia nos serve como guia para ser bem-sucedido, para sair da furada, para aprender de Deus, mas nós não estamos inseridos dentro daquela história, nós viemos depois dessa história. E aonde nós viemos? Depois que Jerusalém é destruído, Apocalipse chega ao fim, aquele que estava assentado no trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Nós nunca pertencemos ao velho. Nós nascemos obra consumada, pecado perdoado, dívida paga. O pecado foi perdoado para sempre. Voltando aqui, de modo algum, pelo contrário, estamos em pecado se começamos a edificar aquilo que já derrubamos. Uma vez, se Paulo edificasse de novo: olha, irmão, perdoa, Jesus está perdoando o pecado, ele poderia falar porque ele estava vivendo uma transição. Mas hoje, irmão, nós não estamos vivendo transição. Nós já voltamos, já viemos no Éden, no reino restaurado, de volta ao paraíso. Mas isso, meus irmãos, é só para aqueles que sofreram uma metanoia, aí entende realmente a Bíblia, não conforme passaram para você. Porque há 20 anos eu errei com ela na mão, e hoje nós temos essa revelação, e para o mundo, para aqueles que crêem nisso, nós somos loucos. Quando nós falamos que não esperamos mais nada, quando nós dizemos que não esperamos a vinda de Jesus, que o inferno é a invenção de Roma, falamos que a ressurreição já aconteceu, que já temos um novo corpo, que nós nunca precisamos de novo corpo, porque nós não passamos pela transformação, eles foram transformados na vinda de Jesus. Isso é um absurdo. Mas vai lá, meus irmãos, continue esperando Jesus, morre com 200 anos esperando ele, porque essa casa aqui, ela já está cheia, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Nós somos a morada de Deus eterno. Se você espera alguém, dê seu irmão de Jesus então. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Oh glória! Cristo te resgatou da maldição da lei, meus irmãos. Quando você nasceu, você pertencia à lei de Moisés? Você estava lá quando recebeu as leis de Moisés? Ou você já nasceu no novo de Deus? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou eles ou resgatou nós? Quando é que tivemos debaixo da lei de Moisés para Cristo nos resgatar? Você nota que essa leitura que nós fazemos hoje tem que ter mente iluminada, senão você volta o povo de novo para debaixo do pecado. Não tem como, mas debaixo do engano. Porque a pessoa pensa que está em pecado, a mente já foi detonada. Aí um abismo puxa o outro, o cara tomou um escorregão, ele já é pecador. Agora se falar: meu irmão tomou um escorregão, levanta, bate a poeira, dá a volta por cima, que você faz parte do reino. É outra coisa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, por eles, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma pergunta aí, eu não sei se alguém já fez essa pergunta. Como é que Cristo se tornou pecador? Ou se fez pecador? Porque ele não era pecador. Mas como ele tiraria o pecado se ele não fizesse parte do pecado? Como você vai entender que Cristo levou sobre ele, o pecado? Porque estava escrito na lei de Moisés que todos que estavam debaixo da lei de Moisés estavam debaixo do pecado.
porque o ministério é de condenação e morte. E quando Gálatas 4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo, quando nasce debaixo da lei, ele herda o pecado, ele se faz pecador, ele nunca pecou. Mas porque veio debaixo da lei, ele se faz pecador, porque pela lei nenhum homem seria justificado. E ainda como ele cumpriu toda a lei, não os 613 preceitos, porque isso não era lei, era 10 mandamentos, as leis de Deus. Cristo cumpriu toda ela, não mandamento humano. Então ele se fez pecador, por quê? Porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. E ele se fez maldito para libertar eles da maldição da lei. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: são os embaixadores de Cristo. Eles eram embaixadores de Cristo. Nós não somos embaixadores de Cristo, meus irmãos. Nós somos compartilhantes do Evangelho, das verdades que eles pregaram e que chegou ao nosso conhecimento. E nós precisamos entender para contribuir para esse reino que está estabelecido. Não repregar o Evangelho, porque o Evangelho já foi pregado em todo o mundo antes de 70. Mas aonde está escrito isso, Simar? Romanos capítulo 10, versículo 18. Aonde mais, Simar? Colossenses 1, 23. E tem muitos textos aí. São os embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui. Paulo está dizendo, nós estamos implorando, nós fazemos parte daquela comitiva. Por favor, aceite a reconciliação, suplicando a vocês, aceite o amor que ele lhe oferece, reconcilie-se com Deus. Vamos parar aqui, meus irmãos. Romanos já diz que quando eles eram inimigos, Deus reconciliou na cruz. E agora? Deus reconciliou eles. E agora o que eles precisavam? Reconciliar com Deus. Aceitar a dádiva, o presente que Deus tinha dado para eles. E se eles não aceitassem esse presente, sofreria o juízo no ano 70. Morte física. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, conforme eu disse, como Cristo se tornou pecador? Vindo debaixo da lei de Moisés. Romanos 10, 4, que diz assim: pois Cristo é o fim da lei. Sabemos que o que era pecado, o que apontava o pecado era a lei. E agora, Cristo, para vencer o pecado, ele tinha que cumprir a lei, morrer ali e ressuscitar no terceiro dia, que ele daria um novo mandamento. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que cresce. Mas quem não cresce seria condenado no juízo de Deus, que Paulo diz: quem vive pela lei será julgado pela lei. Então aqui, fazendo a leitura atual hoje, para aqueles que já entenderam que Paulo não está escrevendo para nós, mas serve para nós como conhecimento, nós precisaríamos ler dessa forma: pois Cristo foi o fim da lei, para justificar a todo aquele que creu. Então hoje,
Cristo é o fim da lei para você. Qual é a lei que você guarda ela para ser justificado? Então, meus irmãos, precisa entender realmente o que está escrito pela revelação de Deus e não cair no engano de ficar rodando atrás da muralha de Jericó, em volta dela, a vida vai passando e você é pecador, enquanto você já nasceu no reino e você é pecador e morre um pecador arrependido, morre um pecador bom, enquanto o pecado já foi tirado. Paulo trataria hoje, meu irmão, de obras da carne. O que é obra da carne? Macumbaria, feitiçaria e tudo isso. O reino é o que então, se já está implantado? É amor, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Colossenses 2, meus irmãos, 13, estão chegando ao fim, que diz assim: e a vós, quando estavas mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Perdoou deles o nosso, meus irmãos. Quem estava debaixo de delitos e pecado é quem estava debaixo da lei de Moisés. É até um absurdo para alguns, né? E havendo riscado o espírito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nós era contrária, removeu do meio de nós, cravou-nos na cruz. Para que nós estivéssemos hoje debaixo do pecado, meus irmãos, Cristo tinha que tirar hoje a nossa acusação e pendurar na cruz de novo. Então, o que provava que ele estava debaixo de condenação? O escrito de dívida que havia na lei de Moisés. Está aí, meus irmãos? Cristo é o nosso advogado hoje? Cristo é o nosso intercessor? Será que advogado é esse que há 12.000 anos que não vence nada? Que mediador é esse que está mediando até hoje? E na cruz ele disse: está tudo consumado. Que consumação é essa que as pessoas repetem a história tudo de novo? Paulo diz lá no início que nós lemos: só há um Deus, um só mediador, Cristo Jesus, homem. Existe Cristo Jesus homem hoje? Ou existe o Pai só, reinando para sempre? Sim, mas o que vai acontecer com esse mundo? Meus irmãos, esse mundo ele pode acabar daqui 10 dias. Porque segundo os cientistas, o mundo tem bomba hoje para destruir o planeta Terra 9 vezes. Mas isso não está na Bíblia. A destruição que a Bíblia narra é a de Mateus 24, que era para Jerusalém. O mundo pode acabar até hoje, mas não está na Bíblia que o mundo vai acabar nos nossos dias. A Bíblia ela se cumpriu naquela geração. Meus irmãos, melhor noite para vocês. Assista lá, vale a pena. Você que não conhece essa verdade, tenta entender realmente e seja liberto desse sistema que faz você pecador enquanto você já é filho do reino. Melhor noite, até uma próxima oportunidade.